Olá, queridos casais. Bom dia aos casais. Hoje estaremos meditando em Tito 2, versículo 1 e 2, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Existe um provérbio no contexto do serviço militar que atribui a Confúcio sua origem. Diz-nos: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não há nada pior para um cristão do que aquilo que professa com lábios ser negado de forma convincente por suas obras. Não à toa, Tiago nos alerta: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Por esta razão, o apóstolo Paulo, imediatamente após a recomendação a Tito para que ele se opusesse aos falsos mestres com a sã doutrina, recomenda o ensino de uma prática autêntica de vida a vários grupos da igreja em Creta, começando pelos homens mais velhos. Os maridos precisam entender como seu mau procedimento para com sua esposa, filhos e demais pessoas destrói todo e qualquer evangelismo, por mais bonitas e eloquentes que sejam as suas palavras. Duas palavras iniciam essa verdade: temperantes e respeitáveis. A palavra temperante vem da ideia de não estar sob efeito de vinho ou bebida alcoólica. Isto é, alguém que está lúcido e não fica se precipitando como aquele que está sob o efeito do álcool. Já a palavra respeitável transmite originalmente a ideia de alguém que é venerado ou reverenciado. E é claro, isto pelo seu caráter. Para o marido vale a máxima popular: respeito não se impõe, se conquista. Esposa e filhos devem honrar o líder da casa, por verem nele alguém a ser seguido por sua semelhança a Cristo Jesus. Todo marido deveria ter condições de dizer livremente à sua família: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não há maior impacto sobre uma família, isto é, esposa e filhos, do que um marido cujas atitudes demonstram ser uma pessoa sadia. Sim, este foi o qualificativo de Paulo para estes homens. Não bastava que eles tivessem fé, amor e constância, mas precisavam mostrar que não os tinha de forma deficiente ou doentia, mas deveriam ser sadios. Sua fé não deveria ser deficiente. Isto é, alguém que possui estabilidade doutrinária. Também não deveria ter um amor defeituoso para com sua esposa e filhos. Da mesma forma, não bastava terem anos de crente, mas suas vidas demonstrarem verdadeiro crescimento espiritual. Muitas esposas e filhos contemplam seu líder ir à igreja, ler sua Bíblia e estar presente no lar. Porém, o lar é doente, porque nestas áreas apontadas por Paulo, sua vida está enferma. Ser sadio na fé em ação significa que sua prioridade é agradar a sua esposa, 1 Coríntios 7:33. Ser sadio no amor é lembrar do sábio provérbio: a melhor coisa que um pai pode fazer por seus filhos era amar a mãe deles. Por fim, uma constância sadia é dar segurança ao lar que você jamais o abandonará. E pensando nesse tema, passando o bastão, que significa preparar outros para continuar o serviço, continuar a corrida, modelagem não é algo simples, fácil, é um peso, mas é um privilégio dado por Deus para que nós possamos preparar a próxima geração para o serviço do Senhor, para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Temos hoje uma dificuldade muito grande quando pensamos em homens de verdade, isso é, homens que assumem o seu papel. É muito comum ver homens que têm deixado para as mulheres as suas responsabilidades no lar, na própria sociedade, homens que encaram as situações, assumem o seu papel
lideram não como tiranos, mas lideram como servos, para que possam levar a maior carga. Muitas famílias, elas são lideradas por mulheres, não exatamente porque elas queiram mandar, mas porque muitas vezes seus maridos são extremamente ausentes, são extremamente omissos. Às vezes o marido, para se livrar, diz: não, a decisão eu deixo com você para você decidir. O que você decidir tá bom. Na realidade, o que ele quer é tirar a responsabilidade das costas. Ao invés de ceder a oportunidade para a esposa, mas consciente de que a decisão que ela tomar, ele vai endossar como sendo dele e ele vai arcar as consequências dessa decisão. E não ao contrário, deixar na mão da esposa a decisão e depois, se a coisa não dá errado, diga: foi você que escolheu, foi você que disse, foi você que quis assim. Não. Assumir a posição de um líder, de alguém que assume a sua responsabilidade e mesmo quando dá essa responsabilidade ou essa oportunidade para outra pessoa decidir, ele sabe que no fundo a decisão é sua. Filhos precisam dessa modelagem. Hoje há uma ausência muito grande na sociedade da imagem de um homem verdadeiro, da modelagem de um homem de fato respeitável, de caráter. Por essa razão, nós, maridos cristãos, precisamos ter essa consciência de que Deus está nos chamando para preparar uma nova geração de homens e mulheres que servem a Deus e principalmente nossos filhos homens para serem homens de Deus numa sociedade cada vez mais pervertida, caída e também uma sociedade na escuridão. Que possamos fazer esse papel com amor a Deus, com dedicação e com muito empenho. Pense nisto. Antes de exigir que sua esposa e filhos lhe respeitem, peça a Deus forças para que no seu lar você não haja como um dominador da sua casa, mas como um modelo do rebanho ao qual Deus lhe confiou. Que o Senhor vos abençoe e um bom dia. Nosso lar, abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter.